17. Começando com o gráfico de y igual a e elevado a x, escreva as equações correspondentes aos gráficos que resultam no, na letra A, deslocar 2 unidades para baixo. Deslocar 2 unidades para baixo. Qual é a função que resulta quando eu desloco esse gráfico aqui 2 unidades para baixo? Esse aqui, ó, y igual a menos 2 mais e elevado a x, deslocamento na vertical, tá? Seguinte, deslocar 2 unidades para a direita, 2 unidades para a direita. Eu acho que também não é difícil aqui no item B. Qual a função que resulta quando eu desloco esse gráfico aqui 2 unidades para a direita? É esse aqui, ó, y igual a e elevado a x menos 2. Se você está com dificuldade nesses assuntos, pessoal, reveja lá a seção 1.3. Na seção 1.3, nós detalhamos tudo a respeito de transformações, que é obter um gráfico a partir de outro, tá bom? No item C, refletir em torno do eixo X. Refletir em torno do eixo X. Qual função eu obtenho quando eu reflito o gráfico dessa função em torno do eixo X? Esse aqui, ó, y igual a menos e elevado a x. Item D, refletir em torno do eixo y. Qual a função que eu obtenho quando eu reflito esse gráfico, o gráfico dessa função, em torno do eixo y? Esse aqui, ó, y igual a e elevado a menos x. Já vai prestando atenção nos detalhes, ó. Um menos aqui, né, multiplicando a variável, reflete em torno do eixo y. O menos aqui multiplicando a função reflete em torno do eixo x. Por fim, o item E, refletir em torno do eixo x e depois do eixo y. As duas coisas aqui ao mesmo tempo, né? Ó, vai refletir em torno do eixo x, depois em torno do eixo y. Então é menos e elevado a menos x. 18. Começando com o gráfico de y igual a e elevado a x, encontre as equações dos gráficos que resultam ao, no item A, refletir em torno da reta y igual a 4. Ou seja, se eu pego o gráfico dessa função e reflito em torno da reta y igual a 4, qual equação representa aquele gráfico? Essa é a ideia, qual equação representa aquele gráfico. Então tá, vamos fazer um esboço aqui de um gráfico para ver o que vai dar aqui. Aqui. E aqui, assim, já vai dar para a gente ter uma ideia. X e y. Vou pensar inicialmente na função y igual a e elevado a x. Já é uma conhecida nossa, né? Tende a infinito quando x tende a infinito, tende a zero quando x tende a menos infinito. Tá aqui, é algo mais ou menos assim. Agora eu vou pegar esse gráfico e vou refleti-lo em torno da reta y igual a 4. Refletir em torno da reta y igual a 4. Vamos ver. Vamos supor que a reta y igual a 4 esteja aqui. Aqui a reta y igual a 4. Bom, quando você refletir, vai ficar algo mais ou menos assim. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? Ficou muito grande. Vou botar em azul? Vamos lá, vamos botar em azul. Vai ficar algo mais ou menos assim. Aqui é 1, aqui é 4, portanto, ali em cima a gente vai ter 5, né? Aqui é 4, melhor dizendo, aqui é 1, aqui é 4, aqui em cima a gente vai ter o 7. 7. Ó. Algo mais ou menos assim. Aí, que beleza, ó. Agora o questionamento é, qual é a equação cujo gráfico é esse em azul? Agora vê se você concorda comigo, olha só. Como é que eu posso obter esse gráfico aqui por transformações? Imagina você pegando o gráfico em preto e fazendo o seguinte, e multiplicando ele por menos 1. Multiplica esse gráfico aqui por menos 1. Se você multiplica o gráfico de e elevado a x por menos 1, você vem aqui para baixo, ó. Então vamos botar até, não tem jeito, né? Vai ser de preto mesmo. Pensar aqui. Quem é esse gráfico aqui que eu estou desenhando? É y igual a menos e elevado a x, tá? Menos e elevado a x. É uma reflexão em torno do eixo x. Então o gráfico em preto
Se você multiplica ele por menos 1, você obtém esse. E aqui é o menos 1. Como é que eu posso obter o gráfico de azul mediante esse gráfico? Deslocando esse gráfico quantas unidades para cima? Ó, até aqui é 1, né? E daqui até aqui é 7. Deslocando, então, 8 unidades para cima. Portanto, o gráfico em azul tem por equação essa aqui, ó. Y igual a 8 menos E elevado a x. Bacana isso aí, né? Bacana. Então, o que eu fiz mesmo? Pensei no gráfico em preto, que é o E elevado a x, tá? Refleti esse gráfico em torno do eixo x, aí eu obtive esse aqui, que é o E elevado, que é o menos E elevado a x. Aí, esse em preto, a gente deve deslocar 8 unidades para cima, né? Porque aqui está menos 1, aqui está 7, desloca 8 unidades para cima. Então, é y igual a 8 menos E elevado a x. Bacana essa questão, hein? Item B, refletir em torno da reta x igual a 2. Então, o problema está te questionando o seguinte, olha só, se você pega o gráfico dessa função aqui de e elevado a x, reflete esse gráfico em torno da reta x igual a 2, você obtém um outro desenho, um outro gráfico. Qual a equação que representa aquele gráfico? Qual é a função que representa aquele gráfico? É isso que está te perguntando, né? Bacana também, né? Bom, então lá, vamos fazer um esboço aqui, né? Novamente, vamos fazer um esboço gráfico aqui. Vamos partir do gráfico de e elevado a x. Tá? E elevado a x, que é esse aqui. Tá bom? Vamos aumentar um pouquinho mais aqui. Sim. Algo mais ou menos assim, tá? Agora eu vou refletir esse gráfico em torno da reta x igual a 2. A reta x igual a 2 é uma reta vertical, né? É essa aqui, ó. Essa é a reta x igual a 2. Aqui está o 2. Vamos fazer um contínuo aqui. Aí o problema está te dizendo o seguinte, reflete esse gráfico em torno dessa reta. Então tá, vamos refletir. Aí vim aqui e mais ou menos aqui assim. Pronto, essa é a ideia, né? Vamos melhorar aqui. Olha aí que beleza. Então eu considerei a função em preto que é... Quem é essa em preto? Y é igual a E elevado a x. Eu refleti em torno da reta x igual a 2 e obtive o gráfico em azul. Qual função representa o gráfico em azul? Tá, pessoal, uma coisa que vale a pena a gente observar aqui é a seguinte, olha só. Esse ponto aqui tem coordenadas 4 e 1. Por quê? Esse aqui tem ordenada 1, tá vendo? Esse aqui tem ordenada 1. Então, esse ponto aqui, como eu refleti em torno da reta x igual a 2, ele tem coordenadas 4 e 1. Então, aqui é 4 e aqui é 1. Muito bem, muito bem. Agora, vamos ver como é que eu obtenho o gráfico em azul. Vê se você concorda comigo, O que dá para a gente pensar aqui? Dá para eu pensar em refletir o gráfico de preto, em torno do eixo y, refletir em torno do eixo y é multiplicar a variável por menos 1. Então, eu vou refletir em torno do eixo y, aí eu obtenho algo mais ou menos assim, ó. Se você reflete em torno do eixo y. Tá? Bom, depois de refletido em torno do eixo y, aí você obtém esse gráfico. Como obter o gráfico de azul mediante esse gráfico? Vê se você concorda comigo. O gráfico de azul é esse gráfico aqui, deslocado quantas unidades para a direita? 4 unidades para a direita. Nossa, que questão bacana, não é verdade? Então, devagarzinho para a gente entender. O que eu devo fazer aqui? Eu devo pegar o gráfico de preto, né? Esse aqui do E elevado a x, refletir em torno do eixo y, então é multiplicar aqui a variável por menos 1, e além disso, deslocar 4 unidades para a direita. Então fica assim, ó, finalizando o problema. O y vai ser o e elevado a menos, abre parênteses, tá? O menos aqui porque nós estamos deslocando em torno, estamos refletindo em torno do eixo y. Agora eu devo deslocar 4 para a direita, né? Então é x menos 4. Acabou a questão.